nós vamos continuar o nosso estudo sobre os profetas bíblicos. Mas eu quero começar justamente resgatando o que é profecia e qual o papel da profecia. Por que é importante a gente ter isso claro na mente? Até para entender se hoje pode haver alguém com dom de profecia, se hoje podemos ser profetas. Então, o que era a profecia que vimos no vídeo passado? O profeta é como se fosse um embaixador de Deus na terra, ou como um símbolo que eu gosto de usar mais, como um professor. Porque o que é profecia? A profecia não é prever futuro. No ponto de vista bíblico, não é esse. Se você for no dicionário, esse vai ser o sentido lá. Mas, biblicamente, não é. O profeta é aquele que interpreta a realidade, analisando o agir de Deus na realidade. Ele quer pontuar para as pessoas, tanto como ela deve se relacionar com Deus, primeiramente, como o próximo. Lembram do mandamento lá no Novo Testamento de Jesus? O amor a Deus e o amor ao próximo. Não foi uma novidade. Jesus trabalhou com o que já estava no texto sagrado, inclusive nos profetas. Então, o foco do profetismo, do que é profecia, é ensinar a caminhar. O caminho certo, a correção. Esse era o principal papel do profeta. Então, quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos profetas lá. Tem as filhas de Filipe, que é narrado lá no livro de Atos, né? E alguns homens também falam alguma coisa em Atos. Quando Paulo trabalha os dons da igreja, seja em Romanos ou em Coríntios, ele trabalha a profecia como um dom, tanto daquele período como um dom que ficaria na igreja. E aí, por isso você precisa entender o que é o dom de profecia. Se o dom de profecia está ligado ao ensino, a ensinar a fazer o certo segundo a palavra de Deus, então esse dom continua realmente hoje. Então, só lembrando, não tem a ver com adivinhação. Se alguém se declara para você, eu tenho o dom de profecia, vou te dizer o que vai acontecer, tá? Esse aí não estudou muito a Bíblia, porque a profecia não trata disso. Agora, eu queria trabalhar um pouquinho sobre a história dos profetas ou a cronologia dos profetas. Nós até já vimos no vídeo anterior que até Abraão, o próprio Deus, o chamou de profeta. Miriam é chamada de profeta. Mas são profetas bem esparsos, né? Quando é que você começa a ter uma atuação de peso dos profetas? Lembra que eu falei do papel? Qual é o papel do profeta? Corrigir. Ensinar o caminho. Então, quando o povo de Israel está mais no erro, é justamente quando vai ter mais profeta, que é o período da monarquia, principalmente na monarquia. Samuel também foi apresentado como profeta, e se você pensar em toda a correção que ele fez a Saul, você consegue perceber realmente esse lado profético de Samuel. Então, eu vou pegar aí do profeta Samuel para frente, já que nós vamos estar falando dos profetas do período da monarquia. Nós dividimos os profetas desse período para frente, então a monarquia, estamos lá por 1050, né, 1040, foi mais ou menos esse período que Saul assumiu o trono, tá? Que é o período então de Samuel, aí já o finzinho, digamos assim, do ministério de Samuel. E nós vamos até o fim do Antigo Testamento, ali no 5º século. Então, você vai ter esses 500 anos de história de profetas. Uma primeira divisão que a gente faz são nos profetas que escrevem. Tem os pré-literários e os literários. Pensando nos profetas que não escreveram, mas tiveram uma grande atuação, você vai ter, por exemplo, Elias. Não é um dos grandes profetas. Eliseu. Olha a imagem que eu estava trabalhando, né? O profeta como professor, pois Eliseu, inclusive, fundou a escola dos profetas, se recorda disso? E o que ele escreveu? Pelo menos no texto bíblico, não temos. Então, temos vários profetas de peso desse período, que vai aí dos anos 1050, mais ou menos, que é o período de Samuel. Samuel um pouquinho antes disso, não é? Até mais ou menos o 9º século. Tá? E que nomes a gente tem desse período? Você tem Samuel, você tem Natã, tem Gade, que justamente corrigiam o rei Davi, não é? Você tem
Aías de Siló, que atuava com Salomão. Você tem Ulda, você tem uma mulher também, tá? Então você tem alguns profetas que não são escritores, são pessoas de peso, de nome, mas não escreveram. A Ulda que eu coloquei, não pense então que os pré-literários ficam só nesse período, tá? A maior parte dos pré-literários que são mais destacados são ali de 1050 até o início do 8º século. A Ulda é posterior, não é? A Ulda é posterior a isso, mas ela também não escreve. Então, mesmo posteriormente, você tem outros profetas atuando que não registravam. Então, não são profetas literários, tá? Agora, pensando nos profetas literários ou nos profetas clássicos, que é da onde nós temos a literatura profética, nós vamos ter vários autores aí, começando com o considerado século áureo da profecia, que é o século VIII. Oitavo, então, estamos lá em 798 a 700. Lembre-se que estamos antes de Cristo, então é sempre contagem regressiva aqui. Tem vários nomes fortes nesse período. Nós vamos ter Obadias. Obadias, na verdade, é uma discussão meio séria, né? De que período é Obadias? Eu brinco que tem profeta que faltou ele colocar a hora que ele teve, né, a visão com Deus. Que ele te dá o dia, o mês, o ano, te dá todos os detalhes. Mas tem profeta que não te dá nenhum. E aí ficamos um pouquinho perdidos. Então, Obadias, você pode colocar ele em 2 momentos, os teóricos colocam. Ou lá em 850, tá? Até antes do século VIII, ou contemporâneo de Jeremias, depois. Agora, oficialmente, o que é que a gente tem no século VIII? Você tem Isaías, tem Miqueias, tem Oséias, tem Amós, provavelmente Jonas também estaria aí nesse século VIII. Agora, os profetas, avançando disso, normalmente a gente divide nos pré-exílicos e nos exílicos e pós-exílicos. Dividir entre pré-exílicos e exílicos é um pouquinho difícil, porque afinal de contas nós vamos ter aí Jeremias, que atua nos 2 períodos, tanto pré-exílico quanto exílico. Você tem Ezequiel, que depende de quando você pensa aí no período inicial do exílio, ele atua um pouquinho antes, né? Ele foi para o exílio em 597, Israel é destruída em 589. Daniel também vai para o exílio em 605, antes inclusive de Ezequiel, mas aí a atuação dele é quando? Então eu prefiro colocar só por datas, tá? Então ali no 7º século, além de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que eu já citei, nós vamos ter Naum, Abacuque e Sofonias. Aí pós-exílico que fica mais fácil, né? Quem é que vem depois do exílio? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ah, mas eu deixei de fora Joel. Pois é, Joel é um debate maior ainda que o do Obadias, porque Joel pode ser inclusive lá do 9º século também, mas a maioria dos teóricos acha que ele é contemporâneo ali de Ageu e Zacarias. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha nesse panorama maior dos profetas. Agora pensando nessa questão do profeta e seu papel de correção, dele corrigir. Como é que você reage à correção do profeta? Porque os textos dos profetas, o texto bíblico, ele é realmente atemporal. Há coisas que eles estão corrigindo do seu povo da sua época e parece que está falando para nós hoje, não é verdade? Aí fica a grande questão. Qual vai ser a tua reação à palavra do profeta? Que Deus te abençoe.